Bom, pessoal, vamos para mais uma correção da atividade de passado para vocês. Essa agora referente à segunda lei de Mendel, né? E a primeira questão diz o seguinte: imagine que uma mulher de olhos escuros e visão normal, Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, o genótipo já vem apresentado na questão, casa-se com um homem de olhos claros e míope, Czão, Czinho, Mzão, Mzinho. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinadas por genes dominantes, Czão, Czão e Mzão, Mzão. Marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Veja bem, para você fazer uma questão dessa, você vai ter primeiro que analisar, né, os genótipos apresentados na questão. E outra coisa, você retira logo os dados que são apresentados. Por exemplo, aqui são os dados da mulher, que foi apresentado na questão. Diz aqui na questão que ela tem olhos escuros e visão normal. Vai ver aqui que diz que olhos escuros e visão normal. Ou seja, ela tem Czão, Czinho, Mzão, Mzinho. E o homem diz que ele tem olhos claros e míope. A questão também já traz aqui os genótipos apresentados, Czão, Czinho, Czinho e Mzinho, Mzinho, ok? Diferentemente da primeira lei de Mendel, que lá na primeira lei de Mendel apresentava apenas uma característica, na segunda lei apresentam-se duas características, certo? E nessas duas características, quando a gente for resolver, quando vocês forem resolver essas questões, vejam bem, você retira as características iguais para um lado e as características iguais para o outro, para não ter que fazer aquele quadrado todinho enorme, como vocês viram no vídeo, e aí vocês vão perder muito tempo, caso faça naquele quadrado. Então, para facilitar, essa é a forma mais rápida de estar respondendo. Vejam bem, tanto o homem quanto a mulher, lá na questão, falava da cor dos olhos, certo? No caso, a mulher eram olhos escuros e o homem eram olhos claros. E aqui você vê, professora, por que aqui diz que os genes dominantes é Czão e Mzão? A questão já dá esse genótipo para você. Então, é o seguinte, aqui, na mulher, se você observar, os olhos escuros são heterozigotos, né? Ou heterozigóticos, como você queira chamar. E o homem, com olhos claros, não é isso? Ele é o quê? Recessivo. Ok? Czinho, Czinho. Então, retira para o lado as características iguais tanto do homem quanto da mulher e as características iguais tanto do homem quanto da mulher para o outro lado para você também fazer essa resolução. Então, a cor dos olhos da mulher apresentado foi olhos escuros, daqui, olhos escuros, Czão, Czinho, e do homem olhos claros. Retirou as características para um lado da cor dos olhos e o tipo de visão para o outro, que no caso da visão aqui da mulher, Mzão, Mzinho, e do homem, Mzão, Mzinho, e do homem, Mzinho, Mzinho. Colocando essas características iguais para um lado e as características iguais para o outro, você vai só fazer como você fazia na primeira lei de Mendel. Basta fazer isso. Czão, Czinho, Czão, Czinho. A outra característica do mesmo jeito, Czinho, Czinho e Czinho, Czinho para cá, certo? A mesma coisa eu venho para o tipo de visão. Você vai fazer como fazer na primeira lei de Mendel para facilitar a sua vida. Mzão, Mzinho, Mzão, Mzinho. O outro, Mzinho, 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 Mzinho. Dado essas características e você ter feito aqui, ó, as duas resoluções, a pergunta é a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Qual a probabilidade da cor dos olhos aqui, de olhos claros? Qual a probabilidade? 1/2. Ou 2 de 4, como você queira chamar. Se você for fazer a simplificação, vai dar 1/2 do mesmo jeito, certo? Aqui, visão normal. Para ter visão normal, a criança terá que ter o que aqui, ó? 1/2 ou 2/4 também. Não são duas características apresentadas? Como são duas características apresentadas, você vai fazer o quê?
multiplicar as características. A cor dos olhos com o tipo de visão. Porque a pergunta é a probabilidade de uma criança nascer com olhos claros, que aqui olhos claros foi o meio, e visão normal, que foi o quê? Também o meio, ó, visão normal. Observa-se que aqui ele tem visão normal, mas ele carrega um gene para recessividade, mas mesmo assim ele permanece sendo normal, tá certo? Então o que é que você faz? Multiplica aqui a probabilidade da cor dos olhos com o tipo de visão. Aqui, 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2, 4. Então, essa daqui é a forma mais rápida e mais prática de você resolver as questões, né, da segunda lei de Mendel, diferentemente lá da primeira lei, ok? Então, essa daqui é uma das questões que fica bem fácil para você analisar e resolver, certo? Vamos para a segunda questão, ok? Na segunda questão, diz a mesma coisa, praticamente, tá certo? O que vai mudar aqui, se você observar, né? Se você observar, voltando aqui da primeira como a segunda, vai mudar pouca coisa. O que que muda aqui da primeira como a segunda? Só vai mudar apenas os genótipos, mas você vai resolver do mesmo jeitinho. Não tem para onde errar, certo? Do mesmo jeitinho você vai resolver, ok? Então vamos lá. Imagine que um homem de olhos escuros e visão normal, já apresentou os genótipos aqui, precisa nem você ficar perreado aí para responder, porque a questão já está lhe dando os genótipos, certo, do homem. Casa-se com uma mulher de olhos claros e visão normal, também já lhe dando os genótipos apresentados na questão. Sabendo que olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, cesão e emisão, igual à questão anterior. Então, marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos escuros e míope. Aqui a probabilidade também, a pedido aqui vai ser diferente da primeira. Mas a resolução segue o mesmo padrão da primeira questão, tá certo? Veja bem, aqui eu tirei os genótipos apresentados, as características do homem, certo? Que são olhos escuros e visão normal, já foi dado aqui. E também tirei os genótipos apresentados da mulher, que foi olhos claros e visão normal. Aqui, ó. Czinho, Czinho, Mzão, Mzinho, ok? Diante da apresentação dos genótipos, né, que já foi dado na questão, eu retiro para os lados as características iguais, tanto do homem quanto da mulher, que no caso o homem foi olhos escuros, da mulher foi olhos claros, daqui. E faço a resoluçãozinha com chuveirinho, como a gente já viu anteriormente nas aulas lá na primeira lei de Mendel, ó. Aqui daria Czão, Czinho, Czão, Czinho. O outro, Czinho, Czinho, com Czinho, Czinho aqui, ok? Para o tipo de visão, a mesma coisa, segue o mesmo padrão, tá? Tipo de visão da mulher e do homem, né? Que do homem pediu aqui visão normal e da mulher também visão normal, ok? Segue a resolução. Emizão, 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 emizinho. Mzinho com emizão, você vai colocar aqui, ó, emizão, emizinho. E aqui, mzinho, emizinho, ok? A pergunta: probabilidade de nascer uma criança de olhos escuros e míope, diferentemente da outra. Então, olhos escuros, ó, probabilidade, 1/2 ou 2, 1, 2, 3, 4, de 4 possibilidades, certo? Então, ao invés de colocar 2/4, porque se eu colocar 2/4, certo?
Se eu colocar 2/4, simplificando isso daqui por 2, vai dar 1/2. Mesma coisa, ok? Pronto, vamos seguir aqui. Probabilidade de olhos escuros, 1/2. Probabilidade de ser míope, ó, uma possibilidade apenas, ou seja, 1, 2, 3, 4, uma de 4, ou 1/4 também chamado, certo? Ou 1/4 também chamado. O que eu faço agora? Multiplica as duas características para saber a probabilidade de nascer com olhos escuros e míope. Então, venho aqui abaixo, 1/2, certo? Multiplico com 1/4. 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 4 dá 8. Obtendo aqui a resposta 1/8, tá certo? Então, não tem muito segredo para resolver as questões da segunda lei de Mendel, tá certo? Aqui, por isso que na primeira lei de Mendel a gente teve que passar um pouquinho mais tempo, justamente para vocês pegarem todas essas questões, todo esse macete aí para resolver as questões, para poder a gente entrar na segunda lei de Mendel, tá certo? Vamos para a próxima questão. Pronto. A próxima questão, pessoal, diz assim: uma fêmea de porquinho da Índia, né, diz que ela tem pelo curto e preto híbrido. Essas duas características apresentadas aqui, pelo curto e preto, são híbridos, ou seja, eles vão ter aí os alelos diferentes, os genótipos diferentes apresentados, tá certo? É cruzada com um macho de pelo curto, híbrido e branco. Então, aqui, no caso do macho, o curto é que vai ser híbrido e branco. Ok? A pergunta é: qual a probabilidade de nascer um filhote com pelo longo e branco? Então, vamos lá. Eu coloquei até as características aqui abaixo. O que era curto, o que era longo, o que era pelo preto e o que seria pelo branco, ok? Cada alelozinho como ele se manifestava. Então, é o seguinte, elisão vai ser utilizado para pelo curto, ok? Para a pelagem aqui curta. E elizinho para o pelo longo, ok? Bezão para pelo preto e bezinho para pelo branco. Então, vejamos aí, nós temos a pelagem e temos também a cor do pelo, ok? Então, da mesma forma, eu retirei as características apresentadas, tanto da fêmea, né, quanto do macho. A fêmea lá seria pelo curto e preto, híbrido, que os dois, ó, curto e preto. Os dois são híbridos, né? Alelos manifestados diferentes, ó, porque são híbridos, ou heterozigóticos também chamados, ok? Para o outro também, para o macho, disse aqui que ele era curto, híbrido, certo? E branco. No caso, se ele era branco aqui, ó, bezinho. Porque o bezão só se manifesta na cor do pelo preto, ok? Então, vamos lá. É o seguinte. Para essa característica aqui, nós vamos fazer pelagem para um lado, cor para o outro, tanto da fêmea quanto do macho. Do mesmo jeitinho que foi feito nas questões anteriores, ok? Vejamos. A pelagem do homem, no caso aqui, seria elisão, elizinho, ok? Aqui. E no caso da mulher, da fêmea, melhor dizendo, elisão, elizinho. E do macho, elisão, elizinho também. Você faz através do chuveirinho. Quem não quer fazer através do chuveirinho, coloca lá o quadradinho, aplica dentro do quadrado, tá certo? Que vai dar a mesma resposta, a mesma resolução. Veja bem.
Se nós formos fazer aqui, vai ficar Lzão, 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 Lzinho. Mesma coisa eu faço com outro. Os dois aqui, ó. Lzinho com Lzão, né? Vou colocar aqui Lzão, Lzinho, porque o maior domina o menor. E Lzinho, Lzinho. Aqui foram as probabilidades da pelagem, tanto do homem quanto da mulher. Ou do macho e da fêmea, como você queira falar aí. Ok? A mesma coisa a gente vai fazer para a cor. Tanto da fêmea, que é a cor, né? Que dizia que era preta, preto híbrido. Ok? E do macho, que era branco. Aqui, ó. Certo? E aí a gente vai resolver da mesma forma. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. Aqui. Bzinho, Bzinho. Bzinho, Bzinho. Ou seja, quando ele pergunta a probabilidade de nascer um filhote com pelo longo e branco, longo a gente utiliza o quê? O Lzão, né? Para característica, desculpa, o Lzinho para longo. Que longo, ó. Lzinho para longo. Então, a gente vai, qual foi a probabilidade aqui? De Lzinho, para ser longo. Seria o que aqui? 1/4. Porque esses três aqui, ó, seriam pelo quê? Curto. Lzão, a letra maiúscula, ela vai identificar aqui, ó, vai ser identificada para o pelo curto. Então, se eu tenho um Lzão aqui, ó, Lzão, para ele aparecer, para ele ser dominante, basta ele se manifestar apenas uma vez, ok? Então, esses três aqui seriam para o pelo curto. Mas a questão pergunta, qual a probabilidade de nascer um filhote com pelo longo e branco? Longo, 1/4, certo? Aqui, 1/4. Ou 2, 3, 4. 1 de 4. Uma das 4 probabilidades, ok? E para ser branco, a cor branco, né? O pelo branco, melhor chamado, melhor dizendo. Qual a probabilidade? Aqui, ó. 2 de 4 ou meio, como eu já havia falado anteriormente, certo? Você vai multiplicar as duas características, né, do pelo longo com branco, a probabilidade dos dois, que fica assim, 1/4 vezes 1 meio, que esse 1/4 seria do pelo longo, e esse 1 meio seria do pelo da cor branca, né? 1 vezes 1 dá 1 e 4 vezes 2 dá 8. Não podendo aqui mais simplificar, nós teremos aqui a opção 1/8, que corresponde à letra C. Ok? Próxima questão e última. Nessa última questão, pessoal, ela tinha os mesmos dados da questão anterior. A única coisa que iria mudar era só a perguntinha. Nessa última questão, aqui pergunta a probabilidade de nascer filhote com pelo curto e branco. Lá era pelo longo e branco. Aqui é pelo curto e branco. Só essa mudança. Somente. Aqui também temos os genótipos apresentado, né? Lzão, que no caso aqui é o alelo manifestado para o dominante, e o Lzinho para pelo longo, que no caso seria o recessivo. No outro, Bzão para pelo preto e Bzinho para pelo branco. Né? Sendo que essas características aqui, a letra maiúscula ela vai se referir aqui ao dominante e a letra minúscula para o recessivo, ok? Da mesma forma, eu retirei as características aqui, ó, tanto de um indivíduo quanto do outro, ok? E aí fiz de novo, pelagem para um lado, cor para o outro. Certo? Pelagem para um lado e cor para o outro. Então, vamos lá. A pelagem desse indivíduo aqui, é isso? Curto e preto, e do outro indivíduo seria curto híbrido, ou heterozigótico, né? E branco. Então,
o primeiro indivíduo eu vou tirar aqui, ó. No caso aqui, a pelagem é lisão, e do outro é lisão, é lisinho, e do outro é lisão, é lisinho. Características iguais para um lado, que no caso é a pelagem, ok? Características iguais para o outro, que no caso é a cor. Do primeiro indivíduo, Bzão, Bzinho, aqui, que é preto, tá aqui dizendo. E Bzinho, que no caso é branco, também dizendo. E você resolve da mesma forma das outras questões que a gente já vinha resolvendo anteriormente. Né? Segue aqui a resolução do chuveirinho novamente, para ser mais rápido. É lisão, é lisão. É lisão, é lisinho. O outro. É lisão, é lisinho. E é lisinho aqui. Ok? Da mesma forma com o outro. No caso aqui da cor. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. Bzinho, Bzinho. Bzinho, Bzinho. Ok? Qual foi a pergunta? Nasceu um filhote com pelo curto e branco. Para ser curto, qual é a letra que vai representar o curto? É lisão. Então, para ele ser curto, a letra maiúscula, basta ela se expressar apenas uma vez para você saber que ele já vai ter pelo curto, certo? Então, quantas vezes ele apareceu aqui, ó? 1, 2, 3, certo? Ou seja, 3 possibilidades de 4, ou 3/4 também chamado. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, essas 3 possibilidades de 4, ok? Para a cor do mesmo jeito, para ser branco, quantas vezes? 2 vezes. 2 de 4, ou meio, que também é metade, ó. Certo? Ou seja, para fazer a resolução, novamente, você vai multiplicar as características da pelagem com a cor, como perguntou aqui, a probabilidade. Curto, 3/4, aqui, e branco, 1/2. Só é multiplicar. 3 vezes 1 dá 3, e 4 vezes 2 dá 8. Não podendo simplificar, a resposta correta seria 3/8. E é isso, pessoal, a resolução das questões, tá certo? Qualquer dúvida depois é só você chamar, que aí a gente vai estar sanando essas dúvidas de vocês aí, tá certo? Obrigada. E bons estudos.